Dando continuidade ao nosso programa da semana passada, aqui da Arte Odontologia, nós estamos conversando com a doutora Rafaela Moraes sobre dúvidas, né, sobre odontopediatria. Uma das perguntas assim, quando que eu devo levar uma criança no dentista pela primeira vez? Será que a gente escuta falar em odontologia para bebês e realmente é necessário? Você acha importante? O mais convencional é os pais trazerem suas crianças no aparecimento do primeiro dente, né? Mas é interessante sempre a gestante já procurar ter essas informações, orientações de como tratar a saúde bucal do seu bebê, né? Não deixar para trazer no dentista somente quando for aparecer o primeiro dente. Existem inclusive maneiras de se higienizar, né, o dentinho quando ele aparece na boca. Sim. Pode-se utilizar meios como a gaze úmida, né, com água filtrada, ou uma fralda limpinha, né, com água filtrada para fazer essa higienização do primeiro dente. Certo. Em relação a hábitos, né, a chupeta ela é realmente prejudicial, né? São os hábitos succionais não nutritivos, né? Uso de chupeta, chupar o dedo, né? Isso aí, existe algum tratamento, existe alguma prevenção para que isso não venha a ocorrer? Alguma orientação às mães? O uso da chupeta, ele tem um vínculo psicológico junto à criança, né? Então, a chupeta ela proporciona um conforto, acalma a criança, né? E no caso, até 2 anos e meio, em casos que ocorram a mordida aberta da criança, existe a tendência da autocorreção. A partir dessa idade já se torna mais difícil e daí, no caso, precisamos de utilizar a parte da ortodontia para essa correção. E essas chupetas ortodônticas que tem no mercado, elas realmente são efetivas no tratamento, na correção de algumas malformações? Sim, no caso, as chupetas ortodônticas de hoje em dia já melhoraram bastante do que antigamente, né? Que eram somente de silicones ou de material látex, né? E esses tipos de chupeta eles deformavam drasticamente a arcada das crianças, né? Com as chupetas ortodônticas já foi minimizado, mas como eu falei anteriormente, né, tem esse prazo da autocorreção em que para voltar a mordida das crianças de forma correta. Certo. Em relação à prevenção, nós observamos o seguinte: existem alguns tipos de... Todo mundo conhece o flúor, e o flúor tem uma regra para ser utilizado. E uma dúvida que as mães têm é justamente no sentido de: dá para se usar o flúor durante a gravidez? E uma outra pergunta que eu gostaria de falar, já aproveitando o gancho, sobre o selante, né? Se ele seria importante nessa fase mesmo nos dentes descidos da criança, a utilização do selante. Nos definitivos a gente sabe que é importante, mas nos descidos também. Então, respondendo à primeira parte da pergunta com relação ao suplemento de flúor em gestantes, vários artigos mencionam que a gestante que mora em cidades que não tem uma água de abastecimento fluoretada, ela necessita desse suplemento. Gestantes, como exemplo aqui de Curitiba, né, a água ela é fluoretada, elas já não têm essa necessidade do suplemento do flúor. Então, com relação aos selantes, as crianças que têm alto risco à cárie, elas têm uma obrigatoriedade de fazer essa prevenção para evitar com que a cárie se decide para esses dentes, que no caso é o primeiro molar permanente, que é o do grupo mais importante, né, com relação à indicação de selantes. Claro. Em relação às crianças, nós sabemos que as crianças têm os seus movimentos tempestivos, né? E às vezes isso fica sujeito a traumas. Então, uma pergunta: quando um dente avulsiona, ou seja, ele sai da boca numa batida, qual o procedimento que uma mãe que esteja por perto, ou para que ela possa orientar uma professora, né, caso isso venha a ocorrer, qual o procedimento correto nessa circunstância, quando o dente sai da cavidade bucal? No caso, a gente classifica como uma avulsão, né, em que sai o dente de forma plena, com a raiz, né? Não se deve fazer o reimplante desse dente, né, devido ao risco de
da raiz do dente descido abalar a parte do germe do dente permanente, né, que é o dente que vai estar substituindo. Então é indicado o uso daí de um mantenedor de espaço, como uma prótese parcial provisória, para essa criança, para devolver a estética e a sua função. Gente, o assunto é vasto. Nós vamos encerrar o programa de hoje, mas no programa seguinte vamos continuar aqui com a doutora Rafaela para tirar as nossas dúvidas, as dúvidas de todas as mães que estejam nos assistindo. Obrigado, até a próxima semana.